E hoje é dia 29 de dezembro de 2025 e o Bitcoin está cotado a 89 mil dólares. Então nesse vídeo vai ser o último saque de 100 mil Satoshi para a minha carteira de 10 anos no ano de 2025. Então antes da gente finalizar esse vídeo, né, eu vou também fazer uma análise do preço do Bitcoin e também cabe uma reflexão sobre os pontos que eu acertei nessa carteira e os pontos que eu errei fazendo as compras de Bitcoin, tá? Então cabe essa reflexão à medida que eu vou fazendo o saque aqui e chega na minha carteira, eu vou comentando aqui esses pontos, beleza? Eu vou clicar aqui em receber, ele vai gerar aqui um QR Code. Eu gastei por volta de 100 dólares para comprar esses Bitcoins. Eu vou na corretora, tá? E vou clicar em enviar e já tem vídeo mostrando passo a passo como fazer isso aqui, tá? Vou escanear esse QR Code e vou mandar para essa carteira. Deixa eu ver mais ou menos aqui quanto ele vai me cobrar. 40 centavos de dólares, tá? Então deve chegar para mim por volta de 114.279, tá? E quanto chega, tá? Cabe uma reflexão, tá? E a gente vai olhar também aqui a planilha, tá? E eu vou mostrar aqui para a planilha. A gente vai fazer aqui um comentário sobre o que eu acertei e o que eu errei, né, em relação a essas compras. Vamos lá. Aqui na aba de dashboard a gente consegue observar algumas coisas, tá? E a partir disso a gente consegue tomar algumas decisões. Então vamos lá, nesse gráfico aqui em verde, a gente consegue ver a rentabilidade da minha carteira e a gente consegue comparar o tempo que essa carteira tem. Aqui em cima ela tem 387 dias, ou seja, um pouco mais de um ano, né? Então eu fiz um vídeo completando um ano dessa carteira. Se a gente observar, né, a carteira ela ficou bem positiva aqui lá em setembro, né, de 2025, extremamente positiva, né? Deixa eu passar um mouse aqui, dá 36%. E o que acontece depois que a carteira fica muito positiva? Eu começo a fazer várias compras à medida que o preço vai caindo. E uma coisa que cabe reflexão aqui em relação a isso aqui é o seguinte, uma reflexão que eu acabei fazendo uma compra no dia seguinte. Então, por exemplo, Bitcoin caiu 5% hoje, eu tinha comprado, fiz vídeo e no outro dia eu acabei comprando mais porque o Bitcoin caiu mais. Então eu acho o seguinte, tá? Eu acho que eu vou mudar essa estratégia em relação às quedas. Se eu faço o vídeo hoje, né, na segunda-feira, fiz o saque na segunda-feira e o Bitcoin cai amanhã, sei lá, 10%, eu não vou fazer nada. Eu vou esperar completar uma semana. Porque aí, se eu tivesse esperado mais tempo, eu acredito que eu teria comprado muito mais Bitcoin, né? E teria também baixado muito mais o meu preço médio. Embora eu tenha feito uma baita compra aqui no Bitcoin quando bateu lá os 83, 82, 80, mas se eu tivesse esperado mais tempo, eu teria comprado mais. Então eu acho que essa é uma das reflexões que cabe nesse momento, espera uma semana ao invés de cair, sei lá, 7% no dia e comprar. Então essa é uma reflexão interessante. Outra coisa, né, positiva, né, que eu não fiz uma compra de uma vez. Imagina, olha, se eu tivesse feito uma compra aqui, o que aconteceria com minha carteira? Ela subiu e depois caiu. E o DCA, né, ela amenizou meu preço médio. Então meu preço médio estava aqui em 100 mil dólares, ele baixou, né, depois para 90 mil dólares, depois como eu continuei comprando aqui em cima, né? Mas veja que eu estava diminuindo as compras, né? Desse último gráfico aqui, ele mostra o tamanho dos aportes. Então ele estava diminuindo, né? Eu estava até fazendo aportes menores. Porque quando o preço do Bitcoin deu aquela queda, aí sim eu fiz um aporte maior e comecei a fazer aportes até acima de 100 dólares, tá? Então o tempo de baixa é o tempo que o Bitcoin está em bear market desde o seu topo histórico. Deixa eu voltar aqui na carteira. Olha, já está chegando, né? Chegou 114.279. Então eu vou registrar essa compra e a gente dá uma olhada como que fica o preço médio e a rentabilidade da carteira em relação ao preço médio, tá? Então eu vou puxar isso aqui para baixo, vou registrar a data de hoje, que é dia 29. Então, ó, tá vendo? Eu vou completar aqui uma semana, embora o preço do Bitcoin tenha uma volatilidade, né, nesse meio termo, tá? Dessa vez eu gastei 100 dólares e vai chegar para mim 114.279. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo, 279. Ok, agora vamos dar uma olhada como ficou o preço médio de compra, né? Então aqui, ó, preço médio de compra, ele ficou em 87.500.
Ah, você comprou de uma vez? Não, eu fiz algumas compras. Então o Bitcoin bateu lá em 86, eu comprei, 87 eu comprei, 87.500 eu comprei, tá? Então fiz algumas compras ao longo dessa semana, tá? E a cotação ela tá em 89 mil, legal, né? Então praticamente eu comprei aí um preço médio, no dia de hoje ele está subindo. Não quer dizer que o preço vai só subir a partir de aqui, embora esteja positivo, tá? Quando eu falar do gráfico para vocês, eu vou mostrar para vocês porque eu estou um pouquinho otimista em relação ao preço nesse momento. Como meu preço médio agora ele caiu mais um pouco para 86.638, meu prejuízo em relação, né, ao preço médio, né, ele está em 7%. Então vou aqui na aba dashboard e a gente consegue ver que meu preço médio agora ele está em 96.000, né, 638, e meu ganho em relação ao preço médio ele está, né, caindo. Então veja, meu preço médio diminuiu e a cotação do Bitcoin ele tá subindo, né? E meu aporte aqui em relação à cotação do Bitcoin continua, né, frequente, tá? Um ponto que eu quero destacar, né, em relação a essa carteira, tá? Que é muito importante e você precisa deixar claro em relação ao porquê que você compra Bitcoin. Veja, eu compro Bitcoin para essa carteira de 10 anos. Então tem aqui em cima, ó, 10 anos do Bitcoin. Então não iria me desfazer do Bitcoin, assim como eu não me desfiz quando ele bateu aqui 30% de ganho. Então olha, porra, eu tô com 30% de ganho em relação ao Bitcoin, por que não vender? Porque não era esse o objetivo. É tanto que se o Bitcoin cair mais, eu vou continuar comprando, porque o objetivo da carteira é 10 anos. Então eu tenho isso muito bem claro, muito bem definido o que eu quero fazer, tá? Em relação ao Bitcoin. Então isso é uma reflexão que eu quero passar para você e também deixar registrado aqui em relação a essa carteira. Agora vamos dar uma olhada no preço do Bitcoin, mas antes disso vamos falar sobre o Michael Saylor, que também acabou de volta à laranja, né? Então o Michael Saylor geralmente ele posta no domingo, né? Isso aqui quando ele vai fazer compras de Bitcoin. Então provavelmente ele deve fazer compras de Bitcoin hoje, né, dia 29, na segunda-feira, tá? Agora vamos analisar o preço do Bitcoin, tá? Eu quero tirar essas linhas aqui, e quero mostrar essas duas médias para você. Essa média aqui em azul é a média móvel de 20 períodos e essa média amarela é a de 50. O gráfico ele tá no gráfico diário. Eu quero que você observe esse período aqui atrás, ó. Olha só. Essa média de azul, ela é uma média de mais curto prazo, ela anda mais rápido em cima do preço. E geralmente quando o preço está abaixo dela, ela é basicamente uma resistência, tá? Então o preço do Bitcoin bate nela e volta a cair, tá vendo? Bate nela e volta a cair, ó. Bate, supera por um momento e volta a cair, tá vendo? Não consegue superar e volta a cair. Essa média amarela, que é a média de 50, ela basicamente, ela marca até quando o preço do Bitcoin ele tende agora subir, né? Então o preço nesse momento aqui, ó, ele rompe a média de 20 e fica aqui dentro dessas médias. Quando a média móvel de 20 cruza acima da de 50, a gente vê que o Bitcoin ele faz uma grande alta. Nesse momento agora, a gente consegue ver que essa média aqui azul, ela tá servindo aqui como uma resistência, né? Olha só, desde o crash aqui em cima, a média de 20 ela tá como resistência, ó. O preço toda vez bate nela e cai, bate, cai, bate, cai, ó, bate, cai, bate aqui e cai, até supera alguns momentos, depois volta a cair, né? Nesse momento aqui, ó, o preço superou essa média de 20, porém a gente precisa ter cuidado. Por quê? Porque esse candle aqui ele pode até fechar o dia de hoje abaixo da média, tá? Assim como aconteceu aqui, ó, tá vendo, ó? O preço supera essa média, vai até a média de 50 e depois fecha negativo. Então o que a gente não quer ver é algo desse tipo, tá? O que a gente quer ver é superou a média de 20, fica aqui dentro das médias até as médias se cruzarem, né? O preço romper de fato essa média aqui de 50. Então era o que eu queria ver aqui no preço do Bitcoin, tá? Hoje ele fechando assim acima da média de 20, nos próximos dias ficar lateralizando aqui dentro das médias até essa média de 20, buscar aqui o preço e finalmente ele superar essa média de 50 e levando o preço aí para mais altas. O que a gente não quer ver é isso aqui, porque se isso aqui acontecer, pode esperar, né, mais quedas aqui para baixo, tá? Algo como isso aqui, ó, que nos levou, tá, a uma queda de 8%. Então pode acontecer, tá? Se o preço, fique de olho, eu acho que hoje é muito importante. Se o preço fechar abaixo dessa média aqui de 20, que ele está cotado aqui
a 88.700 e o preço está em 89, abaixo disso provavelmente a gente vai ter uma queda grande, eu acho que até abaixo desse fundo aqui, tá? Talvez para pegar toda essa liquidação do pessoal aqui. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês interessante, eu vou colocar aqui essas linhas, que é o seguinte, ó. Tá vendo essa linha aqui amarela? O preço faz um fundo aqui e ele faz dois bear trap, né? E a gente consegue observar nesses dois bear trap uma coisa interessante, tá vendo, ó? Que é uma divergência no RSI no gráfico diário. Então ele faz um bear trap diante de uma divergência. Isso é bom, né? Então mostra que a gente tem uma possibilidade agora de uma força de compra e a força de venda está diminuindo. Se a gente olhar no momento atual, aqui também, ó. Aqui também tem, ó. Mas não aconteceu um bear trap. Mas vamos colocar essa linha amarela aqui em cima, tá? Como a gente fez aqui. Então a gente já tem, ó, o preço toda vez que vai nessa região não consegue passar. E a força, né, o RSI ele já começa a subir, né? Deixa eu tirar essa linha aqui só para ficar mais nítido, né? Bom, então a gente já tem um RS subindo. O que a gente não quer ver é o que eu falei para vocês, né? Superando essas médias, faz um bull trap aqui em cima e depois cai. Aí fica feio, né? Porque ele buscou a região de topo e começou a cair aqui, tá? A gente não quer ver isso acontecendo. Caso a gente tenha uma nova corrida de alta, a gente pode simplesmente projetar a alta passada, né? Daqui, quando ele supera a média de 20 até os topinhos aqui, 38%. Eu não coloquei aqui em cima, vou ser um pouco mais conservador, colocando aqui nessas regiões, né? Já que ele ficou pouco tempo aqui em cima nessas regiões. Então eu acreditaria que o Bitcoin teria tudo para buscar, né, nas regiões de topo, tá? E o ciclo, tá? Bom, eu não vou analisar ciclo nesse vídeo porque nos outros eu já falei dos ciclos, tá? Eu mostrei que tem uma diferença em relação aos ciclos anteriores, tá? Se eu não me engano é o vídeo anterior ao último vídeo, eu falo dos ciclos do Bitcoin. No próximo vídeo, como vai ser a primeira compra do ano 2025, provavelmente eu posso voltar a falar dos ciclos e nos próximos falar sobre análise on-chain do Bitcoin, que são os investidores de curto prazo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.